Gente, boa noite. Então, dando continuidade na semana passada com a apostila, eu dei uma matéria, não sei se o pessoal que faltou semana passada deu para observar lá. Eu dei conotativo e denotativo, né? Quem já assistiu os vídeos lá, vocês podem observar que eu dei essa matéria extra, não tem na apostila. Ele até comenta no texto literário e não literário sobre conotativo e denotativo. Por que eu dei isso? Porque para você entender o texto literário ou linguagem literária, que é a mesma coisa que eu estava falando agora, ou texto não literário ou linguagem não literária, que é a mesma coisa, tem que saber o que é também o que é o conotativo e o que é o denotativo, tá? Então eu botei aqui a diferença entre texto literário e texto não literário, tá? O que aconteceria com um texto literário? O que seria um texto literário? Ele tem as suas características, tanto que o texto não literário também tem as características dele, né? O texto literário, o que ele é? De forma artístico, pessoal, olha aqui, conotativo, e pode ser um poema ou uma prosa. Vamos de cada um de cada, né? Explicar cada um aqui. Artístico, eu coloquei, arte busca a beleza. Vocês lembram quando eu estava explicando a arte egípcia, né? Depois veio várias outras coisas, acho que eu expliquei a arte egípcia para vocês, já expliquei. Então a gente falou muito sobre beleza, né? Então a arte envolve o quê? Ela busca realmente a beleza. E que beleza seria essa dentro do texto literário? É aquela beleza de que você utilizar as palavras conotativas, que tem o seu sentido figurado, para tornar esse texto mais belo, né? Tem texto que ele se torna mais belo, tem texto que se torna, né, engraçado, né, com palavras mais doces, outras não, mas não deixa de ser um texto bem elaborado, né? Um texto também que logo de cara, quando você vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Camões, né? Uma frase, deixa eu ver aqui uma parte, o amor é fogo, né? Como é? Esqueci agora. O amor é fogo que se arde sem se ver, né? Então, o que acontece? Ele quis dizer uma forma, o quê? Um sentido figurado, né? Esse amor aí, claro que ele não arde, ele não é fogo, nada disso. Mas ele botou uma beleza entre as palavras, no sentido que conotativo, no seu sentido figurado, tá? Por isso que é artístico. Pessoal, o texto literário ele é pessoal por quê, professora? Porque você precisa o quê? No caso, dar o quê? A opinião própria, né? Até faltou ali fechar o parênteses. Pessoal, porque você dá o quê? A opinião própria dentro desse texto literário. O conotativo eu acabei de explicar, que é o seu sentido o quê? Figurado. Vocês podem assistir o vídeo da semana passada, não tem como ficar revendo. Ou ele pode ser um poema, né? Que no caso tem versos, né? Tem estrofe, tem aquela coisa todinha, rimas. Ou ele pode ser em quê? Em prosa, como uma narrativa, né? Agora, e o texto não literário? Qual é a diferença, professora? Ele é, primeiro aqui, informativo. Se ele é informativo é porque ele passa o quê? Alguma informação. E quais são os textos que passam informações? Né? Jornais, revistas, propagandas, tudo isso vai te passar alguma coisa, alguma informação. Então aqui o de cima, ele é o mais o quê? Artístico. Né? Por exemplo, professor, então me dá um exemplo, já que a senhora me deu um exemplo aqui, de texto informativo não literário, que já que são, né, esses textos que informam alguma coisa, então aqui o texto literário, qual seria? Novelas, filmes, tramas e assim por diante, tá? Aí aqui, informativo porque passa alguma informação. Aí eu dei exemplos, ó, jornais, revistas, propagandas e vai embora. Claro que o jornal passa a informação, a revista passa a informação, aquela propaganda passa alguma informação, seja vendendo um produto, né? Ou seja, sei lá, qualquer coisa lá, ele vai passar uma propaganda para te convencer de alguma coisa, né? Depois, em pessoal, aqui, no caso do texto literário, ele te pede o quê? A opinião própria. Se ele é impessoal, ele o quê? Você não precisa o quê? Opinar. Não opina. Ou seja, você não precisa dar o quê? A sua opinião.
quê? Impessoal, ok? Depois, denotativo. Lembra do desenho que eu dei um exemplozinho lá na semana passada? Denotativo vem de quê? De dicionário. Dicionário me lembra as palavras dicionário, ou seja, o próprio sentido. Então aqui ele não vai vir como aqui. Aqui ele vai vir como sentido figurado. Aqui ele vai vir no sentido o quê? Denotativo, com o seu sentido real da palavra mesmo. Se é mesa, é mesa. Se é braço, é braço. Se é cabeça, é cabeça. Aí, a partir do momento que eu pego essa palavra cabeça e coloco um outro sentido, já não é mais denotativo, ele é conotativo. E a prosa, que no caso pode ser uma narrativa, ou seja, um texto seguindo as normas normais de como você escreve uma redação, você escreve um texto. Não precisa ter, de repente, como um poema, ter, como é que se diz, rimas, estrofes, nada disso. Tá bom? Então deu para entender? Texto literário, vamos revisar aqui. Ele é de sentido que artístico, porque busca beleza nas palavras, né? Pessoal, opinião própria, conotativo, sentido figurado, e pode ser um poema ou pode ser uma prosa. Diferença deles dois. Texto não literário. Você pediu para escrever lá, texto literário e texto não literário. Qual seria o não literário? Você vai ver que aquele texto está te passando alguma informação. Se está passando alguma informação ali, logo você vai escrever texto não literário. Qual outra característica? Ele é denotativo. O que seria denotativo? Sentido próprio. E assim por diante, tudo que eu acabei de explicar. Ok, gente? Então vamos dar uma parada aqui.